Então, bora lá. Vamos observar. Hoje nós vamos começar o nosso estudo dentro de análise combinatória, né? Observar a análise combinatória, que é um assunto aí que está sempre acontecendo nas provas. Todo edital aí é cobrado análise combinatória e probabilidade. São os dois assuntos, né? Os últimos assuntos aí da parte da matemática são os assuntos que mais são cobrados, tá? Quero só reforçar as atividades, né, semanais que vocês não deixem de fazer, continuem fazendo, tá? Só assim nós podemos melhorar dentro do que a gente se propôs, né? Boa noite, Priscila. Certo? Beleza, então vamos lá. Eu vou comentar algumas questões, tá? Eu observei aqui algumas questões que vocês fizeram, as questões que todos fizeram, mas eu separei algumas questões aqui de alguns de vocês, tá? Para que a gente pudesse resolver hoje e conversar sobre essas questões também, tá bom? Bom, sobre análise combinatória, o que nós vamos lembrar aqui, né? O que nós vamos aprender? Olha só, pessoal. Dentro de análise combinatória, a parte mais importante é esse ponto 1 aí, ó, tá? Então, isso aí nós precisamos lembrar, né? Então, o que nós vamos aprender nessa aula? Nós vamos aprender, né, a identificar quando será arranjo, permutação, combinação. Isso aqui é o ponto-chave da aula de análise combinatória. Você precisa identificar quando é que vai ser arranjo, quando é que vai ser permutação e quando é que vai ser combinação, certo? Essas três partes, né? Na medida que você estuda arranjo, você estuda também combinação, certo? A ideia para arranjo é a mesma ideia para combinação. Muda só um detalhe, né? Um detalhezinho que vai mudar. Claro que a fórmula também, tá? Mas eu quero dizer o seguinte, que a forma de fazer questões de arranjo é a mesma forma de fazer as questões de combinação, tá? Se você entender arranjo, você vai entender também combinação. Só vai aplicar a fórmula diferente, né? Outra fórmula. E permutação aqui, a que está no meio, é diferente dos outros dois, tá? Nós precisamos lembrar o que é fatorial, certo? Vamos lembrar hoje, resolver fatoriais e princípios de contagem, certo? Princípios de contagem. Então, vamos lembrar o que é fatorial hoje, resolver, né, problemas que envolvem fatorial. Eu preciso de fatorial dentro de análise combinatória porque todas as fórmulas de análise combinatória têm fatorial, certo? E princípio de contagem, gente. Princípio de contagem, muitas vezes no edital vem esse termo aí, ó. O termo que aparece no edital é esse aqui, ó, princípio de contagem. Princípio de contagem, princípios, né, de contagens, isso aqui nada mais é do que a nossa análise combinatória. A análise combinatória é chamada de um princípio de contagem, certo? Contar, o que nós vamos aprender, né? O que nós vamos aprender aqui? Nós vamos aprender a contar, tá? Quando eu consigo identificar, quando eu aprendo esses três itens, né, que é o item 1, que é identificar quando será arranjo, permutação ou combinação. Quando eu aprendo o item 2, que é resolver fatorial. E quando eu entendo o que é o princípio de contagem, quando eu junto esses três, eu aprendo a contar, tá? Porque contar, todos nós sabemos no nível raso, né? No nível fácil, vamos dizer assim, né? Nós sabemos contar. E existem vários tipos de contagens. E quando ela se estende, a contagem se estende, né, para um nível mais elevado, aí nós vamos precisar da análise combinatória, certo? Então, exemplos básicos, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Se eu colocar esses números aqui, ó, e pedir para vocês contarem, vocês vão conseguir contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, gente, conta para mim de 1 até 10. Todo mundo sabe contar, até uma criança, né? E até mesmo se eu pedir para vocês contarem aqui, ó, se eu pedir para vocês contarem até 50 mil, né?
50 mil. Vocês conseguem contar até 50 mil? Sim. Qual é a diferença? É do mesmo jeito que conta de 1 até 10. A diferença é que vai exigir um pouco mais de tempo, né? Eu vou precisar de mais tempo para contar de 1 até 50 mil, ou até 1 milhão, né? Então, contar nesse nível é fácil, é tranquilo, né? Se eu pedir para que vocês contem quantos frutos tem em uma determinada árvore, ou quantos frutos tem numa mangueira. Você está lá embaixo da mangueira, e eu pedi para vocês contarem quantos frutos tem, já dá um pouco mais de trabalho, né, para contar, porque você vai precisar ficar olhando, observando, mas a gente consegue contar também, tranquilamente, né? Se eu pedir para vocês contarem quantas letras tem o alfabeto, e quantos algarismos existem, vocês também vão conseguir contar de forma tranquila. Quantas letras tem, né? E quantos algarismos, né? São 26 letras, né? 26 letras. E quantos algarismos? 10 algarismos, certo? Não esqueçam isso, tá? É, é fácil, né? Eu sei que o professor está falando para eu não esquecer quantas letras tem, quantos algarismos tem, isso aí não tem como esquecer. Por incrível que pareça, tem. Vai ter questão que vocês vão ficar pensando, mas de onde foi que apareceu esse 10 aí, professor? São os 10 algarismos. De onde foi que apareceu esse 26 aí? São as 26 letras do alfabeto. Então, se eu pedir para vocês contarem quantas letras tem no nosso alfabeto, vocês vão conseguir contar tranquilamente, né? Hoje, nós sabemos de forma decorada que existem 26 letras, de forma decorada. Mas se você não soubesse de forma decorada e elas estivessem na sua frente em um painel, todas elas, em que você pudesse ver, você iria conseguir contar. Todas. 1, 2, 3. Ah, professor, tem 26, né? Os algarismos, você sabe que são 10, porque você hoje, né, você já tem isso decorado. Mas se você não soubesse e fosse contar quantos tem, né, vocês iriam contar 10. É o 0, 1, 2, 3, até o 9. Esses são os algarismos, né? Algarismo 0, 1, 2, 3, 9. Número já é diferente, né? Aí o número 23, formado pelo algarismo 2 e pelo algarismo 3. O número 54, formado pelo algarismo 5 e pelo algarismo 4. Certo? Agora, olha como a gente pode complicar isso, né? Se eu pedir para vocês contarem quantas placas de carro, né, nós vamos conseguir montar no atual sistema que nós temos hoje no Brasil, que são 3 letras, né? Aí vem aqui vou botar aqui, ó, letra, letra, letra. Aqui vem um algarismo, aqui vem outra letra e depois outros 2 algarismos, né? O nosso atual sistema de emplacamento está assim, né? Então, quantas placas eu consigo formar nesse atual sistema? Percebam que agora já dá um pouco mais de trabalho para contar, né? Agora já dá um pouco mais de trabalho, porque existem várias placas, por exemplo, a placa A, e inclusive o seguinte, ó, essa placa aqui, ó, olha uma coisa interessante, ó, essa placa aqui, vamos imaginar que aqui seja uma placa, né? É, é, ó, essa placa aqui é uma placa de veículo, né, de automóvel. Ela é diferente dessa placa aqui, ó. Elas são placas diferentes, onde eu troquei só uma letra de lugar, né, com a outra. Percebam que as letras são as mesmas, os algarismos e as letras são os mesmos, né? São as mesmas letras e os mesmos algarismos, mas eu troquei de lugar, né? Então aqui já tem 2 placas diferentes. Então perceba que vai dar trabalho para eu saber quantas placas tem nesse atual sistema de numeração, né? Vai dar trabalho. Beleza? Quem chegou agora aí? Tainá, Nana, boa noite, Udilene, Clícia, Leandro. Falei com vocês. Tá tudo certinho, né? Estão me ouvindo direitinho?
Sim, sim. Ok, Tainá? Beleza. Então, a gente já começa a perceber que análise combinatória, né, vai ter hora que... olha só outra coisa aqui, ó. Olha só outra coisa aqui, ó. Outra coisinha aqui, que é interessante. Se eu tenho os algarismos, né? Os algarismos, e eu vou colocar uma senha não, perdão. Vamos imaginar que esses algarismos aqui, né? Eles serão sorteados num jogo, né? Num jogo, o jogo da Mega Sena, onde tem lá os 10 algarismos e serão sorteados 6 números, né? Se os números sorteados forem 1, 2, 3, 4, 5 e 8, e você, né? Você marcou o seu bilhete assim, ó. Você marcou o seu bilhete assim, com esses números. Na hora do sorteio, o sorteio saiu assim, ó. 1, 3, 2, 4, 5, 8. Semelhante à placa, né? Eu só mudei o 2 e o 3 de lugar, certo? Eu só mudei o 2 e o 3 de lugar. Na situação da placa, nós temos duas placas. Nós temos uma placa aqui, outra placa aqui, duas placas diferentes. Mas nessa situação que eu coloquei aqui do jogo da Mega Sena, nós não temos duas situações, nós não temos dois bilhetes diferentes, nós temos o mesmo bilhete. É o mesmo bilhete. Se você marcar 1, 2, 3, 4, 5, é a mesma coisa de você marcar 1, 3, 2, 4, 5. É o mesmo bilhete. Então, aí eu não vou contar isso que está em azul, nesse segundo exemplo que eu estou dando, não vou contar como duas possibilidades, eu vou contar como uma possibilidade. Então, o que eu quero que vocês percebam é que vai ter hora que a ordem dos elementos ela vai influenciar na minha questão, e vai ter hora que a ordem dos meus elementos ela não vai influenciar na minha questão. Perceba que na questão das placas aqui, né? Aqui as placas, ó, a ordem, ela influencia. E no jogo aqui da Mega Sena, a ordem, ela não influencia. Então, eu preciso entender isso primeiro, para depois eu começar a responder questões de análise combinatória. Porque é um assunto complicado, difícil, é um dos assuntos mais difíceis na prova de vocês, de concurso. Por quê? Por conta dessa interpretação de texto, certo? Quem não lembra das fórmulas? Tem alguém que não lembra das fórmulas de análise combinatória? Nós temos algumas fórmulas, né, pessoal? Vamos lá. Ó, fórmulas, tá? Nós vamos ter aqui, pessoal, a fórmula para arranjo. Isso aqui eu quero, é a hora, né, de vocês copiarem, tá? Papel e caneta aí na mão, arranjo, certo? Então, arranjo aqui, ó. Arranjo, permutação e combinação. Essas fórmulas, elas existem sem repetição e com repetição, certo? Vou colocar aqui assim. As nossas fórmulas, tá? Então, bora lá. Bora aqui, precisamos entender dessas fórmulas, ó. Arranjo. Arranjo sem repetição, tá? Será, ó, n elementos tomados P a P igual a n fatorial sobre
n menos p fatorial. Esse símbolo de exclamação significa fatorial. Foi justamente o que eu disse aqui no ponto 2 que nós vamos aprender na nossa aula, fatorial, certo? Arranjo sem repetição. Arranjo com repetição de n elementos tomados P a P, é assim que a gente lê, n elementos tomados P a P, é igual a n fatorial, perdão, n elevado a P, certo? N elevado a P. Ok. E aí, pessoal, esse N aqui, ó, esse N aqui, ele é o total de elementos. Total de elementos. O P é como organiza os elementos, tá? Então, o N é o total de elementos e o P é como eu vou organizar esses elementos. Eu vou fazer uma combinação, uma relação do total de elementos com, com a organização deles. Eu tenho um total de elementos e eu vou organizar esses elementos, certo? Essa relação que eu faço com o total de elementos e como eu organizo esses elementos é que vai gerar a resposta da minha questão. Então, eu tenho que saber fazer isso de forma correta, tá? O N, o total de elementos, e o P, como organiza, tá bom? Então, permutação. Permutação de N elementos é igual a N fatorial, certo? Com repetição, permutação com repetição, né? Eu vou colocar o R aqui, de N elementos elevado a K é igual a N fatorial sobre K fatorial, certo? Esse K, esse K, esse K é o total de, deixa eu ver aqui, é, repetições. Total de repetições, tá? Combinação sem repetição de n elementos tomados P a P é igual a n fatorial sobre P fatorial sobre n menos P fatorial, certo? Onde tem n, onde tem p, é a mesma coisinha que está em vermelho aí, tá? N é o total de elementos e p é como eu organizo os elementos, tá? E a combinação com repetição de n elementos tomados P a P é igual a n mais P menos 1 fatorial sobre P fatorial vezes n menos 1 fatorial, certo? Então, essas são as fórmulas que nós vamos precisar para resolver as questões de análise combinatória. Essa última que eu escrevi, combinação com repetição, pessoal, ela quase não cai, tá? É, ela quase não cai. Quem não tem copiado, copia aí, gente. Copia aí. Espera aí só um instantinho, pessoal.
E aí, e as questões, pessoal? Como é que foram aí nas questões? Conseguiram fazer aí essas questões que foram enviadas aí pelo colega? Como é que foi? Me fala aí, ou não conseguiram resolver essas questões? Clícia conseguiu enviar e resolver as questões? A Tainá falou que conseguiu enviar e responder as questões. Quem mais conseguiu enviar e responder? A Clícia. Priscila também conseguiu enviar e responder. Flávia conseguiu só enviar. Nana só conseguiu resolver uma. A Edilene enviou duas. Henrique só enviou também. Tá. Sim, Nana enviou duas, tá. Beleza. Pera aí. Beleza. Ok. Então, pessoal, copiaram aí. Eu vou tirar até um print aqui dessa tela. Colocar no grupo. Ah, alguém tira aí um print dessa tela, quem tiver no computador, e coloca lá e joga no grupo, tá? Eu não vou conseguir aqui, não. Então, essas fórmulas, elas são muito importantes, tá? Outras coisas que nós precisamos entender, e aqui nós vamos fazer um resumo com essa tabela aqui. Outra coisa, ó, olha só. Vou colocar aqui de roxo. Arranjo a ordem influencia. Combinação, a ordem não influencia, certo? Pessoal, e na permutação, a ordem também influencia. Então eu preciso lembrar disso aí, certo? Porque a ordem vai falar muito sobre o que nós vamos fazer. Arranjo e permutação a ordem influencia e na combinação a ordem não influencia, certo? Beleza. A Flávia, manda outra, Flávia. Outro print aí, porque com essa ordem influencia aí que eu coloquei depois, tá? Certo? Então fiquem ligados nisso aí. Então vou colocar aqui um marca-texto. Deixa eu ver se fica legal aqui com o marca-texto aqui. A ordem influencia no arranjo. A ordem influencia na permutação. E a ordem não influencia na combinação. Certo? Beleza.
Então é isso. Agora, outra coisa que nós podemos perceber nessa tabela. Outra coisa. O símbolo de exclamação. Para quem não está acostumado, esse símbolo de exclamação é chamado de fatorial, certo? Vamos conversar um pouco aqui sobre esse fatorial, tá? Ó, o que que é fatorial, gente? Olha só aqui, ó. Sendo n um número natural diferente de zero e maior que 1, definimos como fatorial de n essa expressão aqui, ó, fatorial de n, ó, n ou n fatorial, tá? É isso aqui, ó, n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, vezes 3, 2, 1. Resumindo, fatorial de um número é a multiplicação desse número por todos os anteriores a ele até chegar no algarismo 1, certo? Por exemplo, 4 fatorial, olha aí, ó, 4 fatorial. Como é que é o 4 fatorial? 4 fatorial, aqui, ó, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aí você multiplica e vai dar 24. 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É pegar o número fatorial e multiplicar por todos os anteriores a ele até chegar no algarismo 1, certo? E aí nós vamos ter o fatorial desse número, beleza? E aí nós precisamos lembrar, né, dessa observação aqui, ó. Observação muito importante, tá? Para a gente não se confundir, tá bom? Zero fatorial é 1, isso aqui é por definição, tá, gente? E 1 fatorial é 1 também, tá bom? Então, não vou fazer a demonstração aqui para vocês, porque isso não vai agregar em nada para vocês no estudo para concurso, tá? É mais para um estudo mais técnico para faculdade, tá? Aí sim, mas eu só quero aqui que vocês decorem. É mais fácil decorar isso aqui do que ter que aprender a demonstração. Então, em alguns casos, eu prefiro não colocar e dizer para que vocês não estudem a demonstração de certas coisas, porque para concurso eles não vão pedir, não vai ser cobrado. Então, decora, 0 fatorial é 1 e 1 fatorial é 1. É igual, por exemplo, o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. É mais fácil tu decorar isso aí do que tu aprender a demonstração. Não vai ser pedida a demonstração. Então, o que eu quero que vocês entendam é que fatorial é a multiplicação do ponto que eu tenho por todos os anteriores a ele. Vamos aqui aos principais exemplos. Ó, vou colocar aqui, ó, principais exemplos de fatorial. Certo? Aqui vai estar sempre caindo na nossa prova. Isso aqui é o nosso mate-papo. Certo? Nosso mate-papo aqui. O que está sempre caindo? Então, sobre fatorial, ó, exemplos clássicos. Exemplos clássicos. 5 fatorial, tá? Não é que seja clássico o número 5, é qualquer número, tá? 5 fatorial, né? Como é que eu resolvo? Aí outro exemplo clássico. 3 fatorial vezes 4 fatorial, certo? Quanto é que dá? Outro exemplo clássico. Vamos lá. 8 fatorial sobre 4 fatorial, certo? Outro exemplo clássico, né? 0 fatorial e 1 fatorial não vou colocar, já coloquei. Outro exemplo clássico, vou colocar aqui do outro lado. N menos 2 fatorial, certo? E n ou x, tanto faz, mais 2 fatorial, certo? Então, esses são os principais. Se tiver outro, eu coloco aqui, se eu lembrar. 5 fatorial, pode ser qualquer número. Você vai pegar o número e multiplicar por todos os anteriores a ele, até chegar no algarismo 1, certo? Então, numa ordem decrescente. 5, 4, 3, 2, 1. Né? Isso aqui vai dar 120, beleza? Beleza. Multiplicação de fatoriais e divisão de fatorial. Então, não se multiplica fatoriais, tá? Por exemplo, 3 fatorial vezes 4 fatorial. Isso não é 12 fatorial. 4 vezes 3, 12 fatorial. Não. Fatorial a gente desenvolve. A gente não multiplica nem divide, tá? Desenvolve fatorial. Então, por exemplo, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Aí, vezes 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aí você resolve isso. 3 vezes 2 é 6.
e 4 fatorial vai dar 24, né? Então, aqui vai dar o quê? 6 vezes 4, 24 vão 2, 144, certo? Então, o fatorial a gente não multiplica e nem divide, a gente desenvolve. A mesma coisa aqui é o 8 fatorial sobre 4 fatorial, tá? Então, cuidado. 8 dividido por 4, então vai dar 2 fatorial. Não, isso aqui você divide. A divisão, divide não, perdão, você desenvolve, não divide, tá? A divisão talvez seja o mais clássico, que nós vamos mais observar aqui, observar mais, tá? 8 fatorial, 8 vezes 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4. Só, pessoal, que perceba que quando chega no 4, a partir daqui é 4, 3, 2, 1, que é a mesma coisa que 4 fatorial. Então, aqui eu vou parar e colocar 4 fatorial porque tem um 4 fatorial embaixo, para eu poder cortar, certo? Entendeu? Então, quando eu tiver fatorial, né, divisão de fatoriais, o que é que eu vou fazer? Eu vou desenvolver até chegar no menor. Até chegar no menor. Isso aqui vai dar 1.680, certo? Beleza? Então, vou botar mais um exemplo aqui, ó. Se nós tivermos, por exemplo, ó, 3 fatorial sobre 5 fatorial. Ó, o maior agora está embaixo. O que que você vai fazer? Você vai desenvolver o maior, desenvolve sempre o maior, até chegar no menor. Repete o menor, desenvolve o maior. 5 vezes 4 vezes 3. Chegou no menor, põe fatorial nele. Aí vai cortar isso com isso, certo? Aqui nesse caso vai ficar 1 sobre 20, certo? Fatoriais. Então, o fatorial não se multiplica e não se divide, se desenvolve. Agora, n-2 fatorial. Então, vai ficar o ponto que eu tenho, que é n-2, vezes quem? Quem é o anterior? Quem é, pessoal? O anterior a n-2. N-3. n-3. O anterior a n-3. N-4. N-4. E assim vai-se embora. N-5, N-6, N-7, até chegar em 3, 2, 1, né? De forma teórica, tá? Cuidado aqui com o pensamento de N-2. O anterior a N-2, professor, não seria N-1? Porque o anterior de 2 é 1? Não. Lembra que esse 2 aí está de forma negativa. Esse pensamento ele só aconteceria se o sinal fosse positivo, tá? Como nesse caso aqui, ó, n mais 2. Qual é o anterior a n mais 2? Aí sim, ó, n mais 1. Qual é o anterior a n mais 1? É n. Qual é o anterior a n? É n menos 1. E aí vai, ó, n menos 2, n menos 3, 700. Certo? Até chegar em 3, 2, 1. Se ainda assim, lá na hora da prova, você ficar com dúvida, o que que eu sugiro para os meus alunos sempre, né? Você supor um valor para n, ó. Imagina que n seja 10, né? Se n for 10, vai ficar 10 menos 2, vai dar 8. 10 menos 3, vai dar 7. 10 menos 4, vai dar 6, ó. Está em uma ordem decrescente, tá certo. Sempre vai ser decrescente, porque se ficar crescente, tá errado. Tá? Ó, imagina que o n seja 10. Então, 10 mais 2, 12. 10 mais 1, 11. O n é 10. Então, 10 menos 1, 9. Ó. Perceba que fica decrescente. Tá? Então, o fatorial, como ele é a multiplicação dos termos anteriores, ou seja, os termos anteriores é decrescente, porque vem antes, tá bom? E não crescente, beleza? Então, isso aí é fatorial. Eu preciso falar disso. Fatorial a gente não é visto pela primeira vez em análise combinatória. Você vê lá no ensino médio, acho que lá na parte de binômio de Newton. Pela primeira vez, acho que é visto lá, se não me engano. Mas aqui a gente precisa lembrar, porque relembrando aqui, pessoal, as nossas fórmulas, ó, todas elas, olha as fórmulas aí, ó. Todas as fórmulas, elas têm esse símbolo de exclamação, né? Com exceção de arranjo com repetição. Arranjo com repetição não tem o símbolo de exclamação, só é a única que não tem.
Beleza? Então, são duas coisas que nós precisamos lembrar, certo? Três, na verdade. PFC, perdão, fatorial, certo? Preciso lembrar do fatorial. Preciso lembrar das fórmulas, né? E preciso lembrar disso aqui, ó. Ó, o princípio fundamental da contagem, tá? Princípio fundamental da contagem. O que é o princípio fundamental da contagem? Gente, isso aqui é muito simples, tá? E muito importante também do estudo dentro da análise combinatória. Muitas questões são resolvidas através do princípio fundamental da contagem, tá? Eu vou resumir o que essa definição está dizendo aqui, tá? O princípio fundamental da contagem, pessoal, resumindo, vamos colocar aqui, ó, vamos resumir. Princípio fundamental da contagem. Isso aqui, resumindo, nada mais é do que a multiplicação das possibilidades. Certo? Quando eu for contar, eu vou sempre ter possibilidades. Tá? E aí eu preciso saber. Esse princípio fundamental da contagem, ele é chamado também simplesmente de PFC. Tá? PFC. Se vocês observarem esse termo na prova ou no edital, é o princípio fundamental da contagem. Pessoal, e assim como eu preciso saber quando é que eu vou usar arranjo, permutação, combinação, tá? Eu também preciso saber quando é que eu vou usar o princípio fundamental da contagem, tá certo? Então, vamos voltar aqui rapidinho nessas fórmulas, tá? Para eu explicar exemplos de arranjo, permutação e combinação, tá? Rapidinho aqui, ó. É muito simples, não tem muito mistério não aqui, tá? Olha só, arranja quando a ordem influencia. Então, por exemplo, se você tiver, vamos colocar aqui exemplo. Mas vamos aumentar essa tabela? Colocar aqui exemplo. Olha que legal. Ó, arranja quando a ordem influencia. Então, por exemplo, se a tua questão tá falando de senha, a ordem ela influencia numa senha? Influencia. Porque se você digita no seu celular uma senha, sendo teu celular é 1, 2, 3, 4, e o camarada pegar teu celular escondido e digitar 4, 3, 2, 1, ele vai acessar o celular? Não vai. Porque a senha é 1, 2, 3, 4, não é 4, 3, 2, 1. Apesar de que os números eles são iguais, eles são os mesmos. Mas a questão aqui não são os números, e sim a ordem deles. Se a ordem modifica a situação, é arranjo. Se a ordem influencia, é uma questão de arranjo. Então, questões que envolvem senha são questões clássicas de arranjo. Tá? Outro exemplo, ó, senha, placa de carro, de moto, né? Placa de veículo, de automóvel. Placa também é um exemplo de arranjo, né? Porque se você tem uma placa ABC, né? E outra placa CBA, são placas diferentes. Não é a mesma placa, tá? Então, arranjo é quando a ordem influencia. Já se você tem, por exemplo, ó, um jogo, vou botar aqui o exemplo do jogo da Mega Sena. Jogo da Mega Sena. É um exemplo de combinação. Por que que é um exemplo de combinação? Porque a ordem não influencia. Se tu marcar no teu bilhete 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o sorteio for 6, 5, 4, 3, 2, 1, o sorteio foi numa outra ordem, não interessa, o teu bilhete ele está premiado.
né? Você acertou os números, independente da ordem que você marcou, né? A ordem que saiu e a ordem que você marcou, isso não vai interferir em nada. Então, isso é um jogo da Mega Sena, é um exemplo de combinação. Gente, muitas vezes depende da interpretação de texto da questão, tá? Porque uma mesma situação interpretada de maneira diferente pode ser arranjo, pode ser combinação, tá? Então, a maior dúvida de vocês na hora da prova vai ser saber se é arranjo ou combinação, porque permutação é fácil. Permutação, a ordem influencia também, mas a quantidade de elementos é igual à quantidade de lugares, tá? Então, aqui, ó, a quantidade, como é que eu vou fazer para identificar? Quantidade de elementos é igual à quantidade de lugares. Ah, que isso é. Então, assim, ó, a quantidade de elementos é igual à quantidade de lugares. Como assim? Se você quer colocar 5 livros numa estante que só cabem 5 livros, é permutação, tá? Porque eu tenho 5 livros para colocar no lugar que só cabe 5 livros. Então, vai ser uma permutação, tá? Ah, eu quero estacionar 8 carros em 8 vagas. Permutação. Quando essa quantidade de elementos for diferente da quantidade de lugares, aí não vai ser permutação, aí vai ser arranjo ou combinação, certo? E quando é que é arranjo? Quando a ordem influencia. Quando é que é combinação? Quando a ordem não influencia. Então, repetindo, quantidade de lugares igual a quantidade de elementos, permutação, e a ordem influencia. Se essa quantidade de elementos não for igual à quantidade de lugares que eu quero colocar esses elementos, não vai ser permutação, aí vai ser arranjo ou combinação. Como é que eu faço para identificar se é arranjo? A ordem influencia. Combinação, a ordem não influencia. Certo? Alguma pergunta aí, gente? Dúvidas? Ou traumas? Fala para mim, tá dando para entender até aqui a partezinha teórica? Nós vamos já já passar para exercícios, tá? Tá tranquilo até aqui? Beleza. Então, bora lá. Vamos continuar. Bora continuar aqui. Nós estávamos falando que eu vou, antes de voltar, né? Era sobre o PFC, Princípio Fundamental da Contagem, tá? O princípio fundamental da contagem é o quê? Quando é que eu vou saber que vai ser o princípio fundamental da contagem? Quando eu tenho que multiplicar as possibilidades. Ó, um exemplo que eu gosto muito de dar é esse aqui, ó. Vamos imaginar que esses pontinhos que eu estou marcando aqui, ó, são cadeiras numa sala de aula. Tem uma sala de aula e aqui eu tenho uma visão de cima, né? E eu estou observando aqui essas cadeiras que estão alinhadas, né? Ó, as cadeiras estão alinhadas, né? E aí, eu quero que alguém conte quantas cadeiras tem aqui, ó. Eu tenho certeza que você não vai contar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você não vai fazer isso. Eu tenho certeza que vocês vão contar assim, ó. Aqui tem quantas? 4. E aqui tem quantas? 10. Então, é 4 vezes 10. Então, aí tem 40 cadeiras, certo? Isso aí é o princípio fundamental da contagem. Às vezes a gente utiliza e nem sabe que está utilizando. Isso aí é o PFC, princípio fundamental da contagem. Por quê? Porque eu estou multiplicando as possibilidades. Horizontal, tem 10. Vertical, tem 4. Então, 4 na vertical e 10 na horizontal, eu tenho 40. Multipliquei e acabou. Certo? E esse princípio fundamental da contagem ele é de extrema importância para a análise combinatória. Vocês vão ver que tem questão que só sai com essa ideia aí. Olha o exemplo 1 aqui, ó. Quantos números, presta atenção, ó. Quantos números, ó, eu vou destacar, hein?
quantos números de 3 algarismos distintos. Lembra que nas fórmulas que nós vimos ainda há pouco, tem a fórmula sem repetição e com repetição? Isso aí vocês não vão se preocupar. Professor, quando é que eu vou usar com repetição ou sem repetição? Como é que eu vou fazer para identificar? Isso aí a questão ela vai te dizer. Como está dizendo aqui nesse exemplo, ó, quantos números de 3 algarismos distintos, diferentes, então não tem repetição. Podemos formar com os números 1, 3, 5, 7, 9. Né? Então, olha só. São quantos números? São 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero formar 3 números, ó, 3, sem repetir. Eu vou usar o PFC para colocar o primeiro número aqui. Ó. O primeiro número eu tenho quantas possibilidades? 5. Porque são 5 números. 1, 3, 5, 7, 9 são 5. Como eu não vou repetir os números, eu tenho quantas possibilidades para colocar o outro número aqui? 4. Porque 1 eu já coloquei. E para colocar o terceiro número, eu tenho quantas possibilidades? 3. Porque eu já coloquei 2. De 5, só sobram 3. Aí eu multiplico a multiplicação das possibilidades. Certo? Então, eu tenho 60 maneiras, 60 possibilidades de montar um número com um número de 3 algarismos com esses 5 aí. Tá? Quais são esses números? Ó, 135, 153, 315. Bom, eu não vou fazer todos porque são 60, né? Não tem como. Então, assim, é só para que vocês saibam que tem hora que não dá para a gente fazer na mão, contar um por um, que nós vamos precisar de fórmula, nós vamos precisar de conhecimento técnico para encontrar a resposta da questão, tá? Precisar de fórmula do PFC, certo? Agora, observa o outro exemplo, ó. Olha outro exemplo. Quantos números de 3 algarismos? Mesma coisa, ó, de 3 algarismos, só que agora perceba que ele não colocou a palavra distintos. Não tem a palavra distintos aqui, como tem na 1, né? Não tem. Então, eu posso repetir. Podemos formar com os mesmos números, ó, 1, 3, 5, 7, 9. Número de 3 algarismos, ó, 1, 2, 3. Então, eu tenho quantas possibilidades para colocar um número aqui na esquerda? 5. 5 possibilidades. Como eu posso repetir o número que eu coloquei aqui, então eu também tenho 5 possibilidades para colocar o número do meio. E como eu posso repetir o mesmo número se eu quiser, eu também tenho 5 possibilidades para cá. Então, por exemplo, o meu número pode ser agora assim, ó, 333. Que antes não poderia, no exemplo anterior não poderia, porque eram distintos algarismos. Agora ele não falou isso. Então eu posso repetir os números, né? Então aqui vai dar o quê? 125, né? 125. Como eu posso repetir, então eu vou ter mais números do que o exemplo anterior, certo? Isso aí é o PFC, princípio fundamental da contagem, simplesmente a multiplicação dessas possibilidades, tá? E quando a gente tem um entendimento correto de análise combinatória, de como usar o PFC, de como usar e de quando usar, de como usar arranjo, de quando usar cada uma dessas fórmulas, se nós tivermos o entendimento correto de como usar e de quando usar, as questões elas ficam menos difíceis, elas ficam um pouco mais tranquilas, porque você tem uma orientação, você tem um norte. Tá? Você sabe o que usar. A terceira, se uma pessoa tem 5 calças, então, bora lá. Pegar outra cor aqui. Aqui, ó. 5 calças, né? E 4 camisas diferentes. De quantas formas ela pode se vestir? Pessoal, 5 possibilidades para as calças. 4 possibilidades para as camisas. É o PFC, multiplicação das possibilidades. Então, ela tem 20 possibilidades para se vestir. Certo? Então, isso aí é o PFC, o nosso princípio fundamental da contagem. Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? E aí? Beleza, então vou passar. Essa questão aqui, número 1, essa questão foi a questão que a Flávia enviou para a dupla dela. Flávia enviou essa questãozinha. Para quem foi, Flávia, que tu enviou essa questão? Pra Clícia.
Clícia conseguiu fazer? Conseguiu. Cadê ela? Tá aí, Clícia. Eu tô. Qual foi o que tu achou quanto, Clícia? Ai, professor, nem lembro mais. Não lembra, não? É- Pois é. Não, é porque eu tô. É porque o exercício tá lá na mesa e eu tô deitada com as meninas, pra botar pra dormir. Ah, então, essa questãozinha aqui, a questão que a Flávia enviou, ela vai falar justamente o que nós estamos conversando aqui, ó, sobre o PFC. Olha o que diz, ó. Em uma vitrine de uma loja estão expostos 5 camisas, 2 calças, uma saia e 2 pares de sapato. De quantas maneiras diferentes é possível um cliente se vestir usando 3 peças sem usar saia e calça ao mesmo tempo? Não pode usar saia e calça. Então ela vai usar 3 peças, ó. 1, 2, 3, certo? Só que a saia e a calça ao mesmo tempo não pode. Então, na primeira possibilidade, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui sem a calça, tá? E tem outra possibilidade, certo? Que é sem a saia, certo? Beleza, então vamos lá. Ó, sem a calça, ela vai usar... Tem quantas possibilidades para a saia? Uma, né? Uma. Não, vamos começar com a camisa, né? Tem a camisa ali, peraí. Quantas possibilidades para a camisa? 5. 5, certo? Então, se ela não vai usar calça, eu vou colocar aqui, vamos lá, vou colocar aqui. Então, ela vai usar camisa, ela vai usar saia e vai usar sapato, certo? Para a camisa, ela tem quantas possibilidades? 5. A Cris falou que dá 30. 5. Para a saia, ela tem quantas possibilidades? Só tem uma, né? Só tem uma saia. Para o sapato, tem quantas possibilidades? 2. 2 pares. Cuidado para não confundir e colocar 4 aqui, tá? 2 vezes 2. Não, é só 2 mesmo, tá? 2. Então, isso aqui é o PFC, porque eu estou multiplicando as possibilidades. Ela tem 5 possibilidades. E aí você precisa entender que são possibilidades. São possibilidades. Ela tem 5 possibilidades para as camisas, só tem uma possibilidade para a saia e 2 possibilidades para os sapatos. Então, eu multiplico isso aqui, ó, eu vou ter o quê? Eu vou ter 10, né? Então, aqui vai dar 10. Beleza. Certo? E sem a saia? Se ela não vai usar a saia, ela vai usar a camisa, ela vai usar agora a calça, e vai usar o sapato. Quantas possibilidades para a camisa? 5, né? Para a calça? 2. Tem 2, 2. Para o sapato? 2. Multiplica as possibilidades, né? 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. Certo? Então, ó, 10 possibilidades na primeira situação, 20 possibilidades na segunda situação. Nós temos o 10 na letra A, não tem o 20, né? Mas a resposta realmente é a letra C, 30. Por quê? Porque eu vou somar esses dois resultados. Ó. Somar 10 mais 20, 30. 30 possibilidades, certo? E aqui nós vamos trazer a ideia, sempre, vamos lembrar daquela ideia de ou. Quando a ideia for de ou, eu vou somar. Quando a ideia for de e, eu vou multiplicar. Lembra disso aqui, ó, tá? Ou soma e multiplica, certo? Ou soma e multiplica. Leandro está perguntando se tivesse mais 2 gravatas como opção, mesma coisa, Leandro. Só iria acrescentar o 2 aqui no final, né? E aí a questão teria que modificar as peças. Não seriam 3, seriam 4 peças, né? Tá? Então, percebam que o conectivo não aparece. Esse conectivo I e esse conectivo OU, que está aqui no nosso cantinho inferior esquerdo, vou até destacar, né? Isso aqui, ó, destacado aqui amarelo, o I e o OU, nem sempre eles irão aparecer de forma expressa. Eles podem aparecer de forma implícita. Não precisa ser exatamente de forma explícita, expresso. Pode ser implícito, tá? Não aparece aí o ou e o i. Mas ele está dizendo que ele vai usar a calça, né? Ou
a saia. Não vai usar calça e saia ao mesmo tempo, né? Ele até disse bem aqui, ó. Sem usar saia e calça ao mesmo tempo. Então, vai usar a calça ou a saia. Então, como é ou, eu vou somar, ó. Isso aqui também é um outro problema, por isso que a gente precisa com calma, tá? É um outro problema, por quê? Porque o camarada, às vezes, ele encontra os resultados, mas ele não sabe se soma, né? Ou se multiplica. Então, quando a ideia for de ou, soma, quando for de i, multiplica, tá? Gente, eu separei essa questão porque, gente, ó, quando eu pedi para que vocês façam o exercício das duplas, eu vou analisar as questões, mas para que eu consiga analisar as questões, vocês precisam mandar. Nossa aula é segunda-feira. Vocês precisam enviar as questões para a dupla na terça. Na terça, no outro dia, para dar tempo para ela responder durante a semana, tá? E me enviar também quando eu pedir também na terça, né? Teve gente que me enviou hoje, teve gente que me enviou ontem. Aí eu não consigo analisar logo em seguida, porque a aula já é na segunda, tá? Então, se vocês fizerem na terça, né, segunda-feira, faz na terça, envia para o colega responder e me envia também, aí eu tenho tempo para analisar as questões, colocar no nosso material, para a gente comentar aqui na nossa sala de aula, tá certo? Essa questão que a Flávia enviou, e outra coisa que eu quero falar também é que teve gente que fez isso na terça-feira, na quarta, né, logo em seguida, mas só que acho que foi até a Eudilene que escreveu. Eu queria até pedir para a Eudilene não escrever mais à mão. Não sei se foi a Eudilene, mas duas pessoas que fizeram à mão escreveram. Vocês vão gastar mais tempo, não tem necessidade de fazer isso na mão. Vocês podem simplesmente pegar lá do site, copiar e colar, tá? Dá no mesmo, então não tem necessidade de ficar copiando à mão, tá? E até melhor também para vocês e para mim também, tá? Então, e aí manda em PDF, tá? Beleza, ok, Dilene. Aí, o que que acontece? Essa questão é interessante porque é uma questão recente, pessoal, ó, 2024, olha só. Questãozinha caiu agora, ontem, né? E olha quem cobrou, SES Gran Rio, pessoal, vai fazer a prova do CNU, né? O Concurso Nacional Unificado. Então, é uma questão recente de uma banca que está em evidência no nosso país. Aconteceu agora, né? Questão de análise combinatória e relativamente tranquilo. Essa questão é difícil? Não, não é. Caixa e BNB também, é. Ah, sim, a SESC Gran Rio vai fazer Caixa e BNB, bem lembrado, Flávio. Vai fazer Caixa e BNB também, não apenas o CNU, verdade. Então, vamos ver outra questão. Olha só, essa outra questão aqui também foi a outra questão que a Flávia enviou para a Clícia, né? Ela enviou essas duas questões. E olha só o que diz, essa questão também da SESC Gran Rio, né? Vai fazer Caixa, BNB e CNU, também recente, 2023. Olha só o que diz, ó. Considere-se uma agência bancária na qual, em dado momento, há apenas 5 gerentes. Deixa eu destacar aqui as informações. 5 gerentes, ó. Ele colocou aí G1 a G5. E apenas 5 clientes. Beleza. Suponha-se que, ao mesmo tempo, cada gerente atenda um único cliente. Tá, cada gerente atende um cliente. Beleza. A seguir são apresentados 3 exemplos de configurações possíveis diferentes desse atendimento. Ele dá aí, a configuração 1. O gerente 4 atende o cliente 3. Enquanto o gerente 2 atende o cliente 1. Isso aqui nem precisa. Isso aqui vai fazer você perder tempo. Ele já explicou o que ele quer, tá lá em cima, né? 5 gerentes. A pergunta é, incluindo os 3 exemplos acima, quantas são as diferentes configurações possíveis desses atendimentos? Questãozinha que a Flávia enviou para a Clícia e Clícia, conseguiu responder essa? Achou o quê? Professor, eu fiz permuta de 5, né? Sim. 5 fatorial. Então vai dar 120, né? Se for 5 fatorial. Sim. Certo. Então, deixa eu desenhar. Ó, vamos lá. O gerente 1, ele vai atender isso aqui, ó. Presta atenção aqui para vocês entenderem. Ele pode atender o cliente 1, o cliente 2, o cliente 3, o cliente 4 ou o cliente 5. Ele vai atender um desses 5. Eu não sei qual, vai atender um. Beleza. Vamos imaginar que ele esteja atendendo o cliente 1. Ou 2, sei lá, qualquer um. Aí, o gerente 2, ele vai atender isso aqui, ó. Ele vai atender o cliente 1,
o cliente 2, o cliente 3 e o cliente 4. Porque o cliente 5 já estaria sendo atendido pelo gerente 1. Certo? Então, tirei o 5 daqui por isso, porque o 5 estaria sendo atendido pelo gerente 1. O gerente 3, mesma configuração. Só que agora sim, ó, o gerente 3 vai atender o cliente 1, cliente 2 ou o cliente 3, porque o cliente 4 ou 5, o 4 e o 5 estão sendo atendidos pelos dois primeiros gerentes. Aí, o gerente 4 vai atender o cliente 1 ou o cliente 2. E o gerente 5 só vai ter uma possibilidade para ele, que vai ser só uma pessoa, o cliente 1, certo? Então, perceba, para o gerente 1, ele tem quantas possibilidades de atendimento? 5, certo? O gerente 2 tem quantas possibilidades? 4. O gerente 3, 3. O gerente 4, 2. E o gerente 1, 1. Multiplica tudo. Isso aqui é o princípio fundamental da contagem, que é a mesma coisa que 5 fatorial, que dá 120. Certo? Cuidado, eu acho que não tem, mas cuidado com o pensamento de 5 vezes 5, tá? Ah, professor, tem, letra D, 25. Ah, professor, são 5 possibilidades para os gerentes e 5 possibilidades para os clientes. Então, 5 vezes 5, 25, acabou. Não, tá? Porque os clientes eles estão sendo atendidos ao mesmo tempo que os gerentes atendem, certo? Então, o gerente 1 tem 5 possibilidades para ele. O gerente 2 tem 4 possibilidades, e assim por diante, do jeito que eu desenhei. Certo? É como a Flávia está dizendo, a questão mete medo pelo tamanho, mas eu já eliminei o tamanho dela bem aqui passando esses X, né? Então, se a gente perceber, já tem menos 3 linhas aí. Certo? Então, cuidado, tá? Não é 5 vezes 5, é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2. Gente, as questões de análise combinatória, o terror dessas questões não são as contas, não. É a interpretação de texto, tá? É a interpretação de texto, porque percebo, muita gente poderia marcar 5 vezes 5 e tem lá 25, né? Ou até mesmo pensar que era 5 fatorial vezes 5 fatorial, né? A dizendo isso que mata, é verdade. Então eu preciso ficar antenado, saber o que eu preciso fazer nessas questões, tá? Beleza, pessoal, show de bola. Então essa questãozinha aí que a Flávia enviou, né, foram duas questões que dava para fazer pelo PFC. Então veja, ó, questões recentes, uma de 2024, outra de 2023. Então, não serão apenas questões envolvendo arranjo e combinação. Pode ter questão envolvendo PFC, fatorial, tá bom? Isso é muito comum na análise combinatória. Então, nem me façam essa pergunta. Professor, o que cai mais? Arranjo, permutação, combinação, PFC? Não tem isso na análise combinatória. Elas caem com a mesma frequência. A tua prova, vamos imaginar que a tua prova seja 5 questões de análise combinatória. Pode ser que as 5 seja de arranjo, pode ser que as 5 seja de combinação, pode ser que as 5 seja de permutação, fatorial. Não tem isso, não. Pode ser que seja misturado. Não tem isso na análise combinatória, tá? Então, tenho que estudar toda a análise combinatória para estar preparado para fazer as questões que envolvem isso aí, né? Beleza? Vamos para a próxima questão. Ó, E nessa questão ele botou todas as possibilidades que tu falaste, o 25, o 120 e o 14.400, que é o 120 vezes o 120. é, Só o 10 que eu não entendi, por que o 10, né? Mas todas as é, possibilidades tem. é o 120, o 25 e o 14.400, né? E o 14.400, isso mesmo. É, talvez o 10 seja 5 vezes 2, são 2, 5, né? Alguém poderia pensar isso. Tem 5 gerentes, 5 clientes, 5 verdor, 10, né? Não sei. Vai que. Essa questão 3, essa questão foi uma questão que a Raíssa enviou, tá? Ela enviou, não lembro para quem. Raíssa tá aí. Raíssa enviou essa questão para quem, Raíssa? Para Tainá. Tainá conseguiu fazer? Cadê Tainá? Oxe, é claro. É, a Tainá disse que deu 120, né? Então bora lá. Ó, olha o que diz, ó. Também uma questãozinha de 2023, também questão recente. Então, bacana que vocês pegaram questões recentes, mas podem pegar questões lá de 2016 também, tá, gente? 2015, não tem problema não. A matemática, ela é diferente do direito, tá?
Diferente, porque o direito, ele se atualiza, né? Tá sempre saindo uma resolução, tá sempre saindo uma súmula vinculante do STF, que está alterando algum entendimento. Matemática não vai mudar, não. Então, e tem sempre caído do mesmo jeito, tá? Não tem problema vocês responderem as questões de 2016, 2015, 2014, não tem problema não. Agora sim, óbvio que a gente pega as questões da banca, as mais recentes, para a gente ver como é que ela está cobrando agora, tá? Mas para a gente estudar de forma geral, não tem problema nenhum. Então vamos lá. Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo corretamente. Em uma turnê, um cantor sempre canta as 5 músicas de seu novo álbum. Então, bora lá. Deixa eu destacar aqui. Uma turnê, um cantor sempre canta as 5 músicas de seu novo álbum no início do show, variando a ordem das músicas a cada show. Sabendo que ele faz shows diariamente, com somente um show por dia, esse cantor conseguirá passar exatamente quantos dias sem repetir a ordem que cantará as músicas do álbum? Sem repetir. Ó, isso aqui é a parte mais importante, é isso aqui. Às vezes a gente lê e nem percebe. Sem repetir a ordem. A ordem. Sem repetir a ordem. As músicas, elas serão repetidas. O que eu não posso repetir é a ordem. Tá? Mas, por exemplo, se ele cantou no show, no primeiro show, a música 1 e a música 2, e no segundo show ele cantou a música 2 e a música 1, pode. Ele pode repetir a música. O que ele não pode repetir é a ordem. Certo? Então, por que que eu estou dizendo isso? Porque são 5 músicas. 5 músicas. Certo? Se ele não pudesse repetir as músicas, ele só iria cantar uma vez. Seria um aqui, ó. Porque iria cantar só essas 5 músicas, já não tinha mais outras músicas para trocar, para cantar, né? Só seria um. Então ele não pode repetir a ordem. Então aqui é simplesmente 5 fatorial 120, muito bem. Certo? Por quê? Ó, né? São Como 5. é que seria um aí depois, Daniel? Não entendi. Se ele não pudesse repetir as músicas. Se ele não pudesse repetir as músicas. Ah, eu não posso repetir as músicas. Se eu não posso repetir as músicas, então essas 5 músicas aí, ele só iria cantar uma vez. Não ia mais poder repetir, né? Na próxima vez teria que ser outras músicas. Não é isso? Ah, sim, ah, sim. Né? Na outra teria que ser outras músicas. Mas ele pode repetir as músicas. O que ele não pode repetir é a ordem. Certo? Então, por exemplo, ó, tem música 1, música 2, música 3, música 4 e música 5. Então, para a primeira música que ele vai cantar, ele tem 5 possibilidades. Para a segunda música, ele não pode repetir a música, né? Ele tem 4 possibilidades. Para a terceira música, tem 3 possibilidades, 2 possibilidades. Então, a multiplicação das possibilidades é o nosso PFC. Questãozinha também que a Raíssa enviou aí para a Tainá responder. Envolveu PFC e princípio fundamental da contagem, né? PFC e princípio fundamental da contagem até se misturam, né, pessoal, em certos momentos. 5 fatorial, 120, muito bem. Perfeito. Show de bola. Deu para entender? Há alguma dúvida? Moleza, né? A Clícia já conseguiu voltar agora que eu tô olhando a mensagem dela aqui. Beleza. Ok, pessoal. Bora para a próxima. Bora ver outra questãozinha. Essa outra questão... cadê? Ah, foi essa questão bem aqui, ó. Essa questão bem aqui, ela é interessante. Essa questão bem aqui acho que foi a Raíssa também que enviou essa questão. A Raíssa que enviou. Uma escola irá sortear 3 vagas de intercâmbio entre os 10 melhores alunos da escola. Foi a Raíssa que enviou para a Tainá. A Tainá conseguiu fazer? Vê para mim a resposta, Tainá. Foi a Tainá que enviou para a Raíssa. Essa foi? Conseguiu fazer, Raíssa, essa? Não fiz, não. Certo. Beleza. Eu não tentei, na verdade. Tá, então essa questão foi a Tainá que te enviou, né, Raíssa? Foi, foi.
Certo. Foi. A, Acho a, que Tai- foi. a Tainá, tu conseguiu fazer, Tainá, essa questão antes de enviar para a Raíssa, você fez? Ela tinha um gabarito, É, porque mas estava grifado. às vezes o gabarito Sim, sim. vem junto, né? Tá bom, beleza. Essa questão é interessante, eu vou deixar ela guardada aqui, tá? Porque eu acho que essa questão aqui, eu tenho alguma coisa para falar dela. Já já eu lembro. Boa fala, que eu fiquei agora curiosa. Vamos lá. Uma escola irá sortear 3 vagas de intercâmbio entre os 10 melhores alunos da escola. Ah, sim, lembrei. Olha só. Vou voltar aqui nas questões. Vamos lá. Primeira questão. Primeira questão que nós fizemos foi essa, né? São 5 calças. Beleza. Gente, essas questões que tem PFC, a gente consegue fazer também usando arranjo, tá? Só que dá mais trabalho, tá? Vou já falar sobre arranjo com vocês. Na verdade, eu vou dividir essa aula de análise combinatória em 2 momentos, porque só um momento não vai dar, não. Ó, uma escola irá sortear 3 vagas de intercâmbio entre os 10 melhores alunos da escola. Então, quando ele falar isso aqui, ó, 3 vagas entre os 10. Pois é, para mim essa questão tinha sido a Raíssa que tinha te mandado, não era, não, Tainá, não foi não? Quem foi que mandou essa questão então? Bom, não lembro mais, só algum de vocês mandou. Para mim que tinha sido a Raíssa. Ó, uma escola irá sortear 3 vagas de intercâmbio entre os 10 melhores alunos. Então, quando você observar números diferentes, você já fica esperto que pode ser arranjo ou combinação. Não vai ser permutação. Pode ser, posso até fazer, né? Às vezes até dá. Mas a permutação é quando a quantidade de elementos é igual à quantidade de lugares. Nesse caso, não é. Então, aqui vai ser arranjo ou combinação. Porque uma escola irá sortear 3 vagas de intercâmbio entre os 10 melhores alunos. Então, são 10 alunos, só 3 vão ganhar. Certo? Isso. Foi isso mesmo, Tainá. Beleza. Ó, cada aluno é identificado por um número único. Então, vamos lá. Só para a gente desenhar, para ficar melhor, vai ficar assim, ó. Aluno 1, até 10, dá para a gente escrever, né? Aluno 3, aluno 4, aluno 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Beleza. São 10 alunos. Ok. Só 3 vão ganhar. Não sei quais, só 3, né? Cada aluno é identificado por um número único e, para ser transparente, o sorteio será realizado de forma que... Olha só o que está dizendo bem aqui. Ó. Ó. O sorteio será realizado de forma que a ordem em que os alunos são selecionados seja registrada. Certo? Ao todo, quantos resultados diferentes de sorteio são possíveis? Essa questão é legal, porque nós vamos treinar logo arranjo e combinação nela. Tá? Atenção aqui numa coisa, ó. Letra D, né? Ó. Lembra que eu falei que quando a ordem influencia, é, quando a ordem influencia, é arranjo. E quando a ordem não influencia a combinação, olha o que ele está dizendo aí, ó, de forma que a ordem em que os alunos são selecionados seja registrada. A ordem está influenciando. Se a ordem está influenciando, é arranjo. Certo? Vou botar aqui, ó, arranjo. Como é que nós vamos resolver o arranjo? A fórmula de arranjo é assim, ó, arranjo de n elementos tomados PAP igual a n fatorial sobre n menos p fatorial. Certo? Combinação. Combinação de n elementos tomados PAP igual a n fatorial sobre p fatorial sobre n menos p fatorial. Beleza. Arranjo. A ordem influencia. Se ele está dizendo que a ordem influencia, então bora lá. Ó, arranjo, tá?
N é o total de elementos. Se N é o total de elementos, então quem é o total de elementos? 10. São 10. Né? São 10. São 10. E P é como eu vou organizar esses elementos. São 10 que eu quero organizar de 3 em 3. Certo? Então, 10 que eu quero organizar de 3 em 3 fica assim, ó. Beleza? Aí eu só vou substituir. O N é 10 e o P é 3. Então, N é 10 fatorial. E o N, né? E o N é 10 e o P é 3 fatorial. Certo? Então, isso aqui vai ficar o arranjo de 10 tomado 3 a 3. Vai dar 10 fatorial sobre 7 fatorial. Certo? Isso aqui nós treinamos agorinha. Isso aqui desenvolve o de cima até chegar no menor, né, o de baixo, e põe fatorial nele para poder cortar. Corta, corta. 9 vezes 8, 72, vezes 10, 720. Certo? Então, resolvendo essa questão por arranjo, a questão dá 720. Mas não tem 720 aí, né? Não tem. Tem um problema aí porque não tem o 720. Mas se tivesse uma letra E bem aqui, 720, muita gente iria marcar. Sim, professor, mas a ordem não influencia. Ele não está dizendo ali que a forma em que a ordem... o sorteio é realizado de forma em que a ordem que os alunos são selecionados seja registrada. Se a ordem é registrada, a ordem influencia. Pois é, então, se a ordem está influenciando, deveria ser feito por arranjo, que daria 720. Espera aí, pessoal. Certo? 720. Então, não caberia recurso nessa questão? Daria sim, Flávia. Depois a gente vai fazer isso aí, tá? Vamos lá com calma. A gente vai gastar um tempo, um período com... Nós vamos gastar um tempo com as questões, com o assunto de análise combinatória. Vamos começar hoje, tá? Vamos começar hoje. Depois a gente... segunda-feira que vem nós vamos dar continuidade. Beleza. Então, o primeiro pensamento que o camarada pode ter, se ele pegar a linha de raciocínio do que está destacado aí em amarelo, a Tainá matou ali a charada, ó, porque não está dizendo que a ordem importa, é verdade. Só está dizendo que a ordem foi registrada. Isso aí foi uma tentativa de golpe, né? Vamos dizer assim. Tentou te derrubar aí, né, o camarada. Ele não está dizendo que a ordem importa. Ele só está dizendo que a ordem foi registrada. A ordem foi registrada, mas a ordem não importa, porque, gente, são 3 vagas de intercâmbio. Vamos dizer que são 3 passagens, né? Se o camarada, por exemplo, se os sorteados forem esses aqui, ó, o aluno 2, o aluno 4 e o aluno 9, se forem esses 3 os sorteados e eu mudar a ordem, não vai alterar em nada. Se for o aluno 4, o aluno 9 e o aluno 2, se eu mudei a ordem, continuam os mesmos 3 indo viajar. Se foi o 9, o 4 e o 2, o 2, o 4 e o 9, o 4, o 9 e o 2, são os mesmos 3, é o mesmo grupo, a ordem não influencia em nada. Se a ordem não influenciou, é combinação. Certo? Então, a ordem não influenciou a combinação. Então, eu tenho que responder essa questão aqui utilizando a fórmula de combinação. E vocês estão vendo o perigo, porque se tivesse bem aqui, ó, letra E 720, né? Porque tem gente que pensa assim, peraí, professor, eu não sei se eu vou usar combinação ou arranjo. Lá na hora eu faço as duas. Aqui tiver o marco. Mas se tiver as duas? E aí? Como muitas vezes tem, como nas questões anteriores tiveram, né, várias possibilidades para pensamentos diferentes, né? Então, eu tenho que saber de forma exata o que eu estou fazendo. Então, isso aqui é combinação, porque a ordem não influencia. Você tem que levar em consideração a interpretação de texto. 10 pessoas, 3 vão viajar. Se vai ser 1, 2, 3, 3, 2, 1, é a mesma coisa. Então, a ordem não influencia. Então, bora fazer por combinação. Fica 10, 3, né? O N é 10, o P é 3. Aqui vai ficar 10 menos 3, eu vou botar direto. 10 menos 3. N menos P é 10 menos 3. Vai ficar 7. Certo? Aí aqui, pessoal, vocês vão desenvolver, ó. Desenvolve o maior, que é 10, 9, 8, 7. Chegou no 7, percebeu que tem um embaixo, põe fatorial nele para poder cortar, né?
certo? E o 3 você desenvolve, ó. 3, o outro não dá para cortar, você desenvolve, certo? Aí corta o 7 com 7, né? 3 dá para simplificar com 2, perdão, 3 dá para simplificar com 9, que vai dar 3, e o 2 dá para simplificar com 8, que vai dar 4, né? 4 vezes 3, 12, vezes 10, vai dar 120 a conta. Certo? 120. Então, muito bem, gabaritou aí, né? Letra D, 120. Tá? Então, cuidado, porque olha só, é isso que eu digo sempre para vocês, ó. Quem já foi meu aluno, né, anteriormente, já ouviu eu falar isso aqui. O quê? Que vai ter questão que você vai poder utilizar a fórmula de arranjo e poder utilizar a fórmula de combinação, né, na mesma questão. E aí você precisa saber qual das fórmulas é a correta, né, a que vai resolver o problema, tá? Então, não é porque a questão está falando, ela tentou te enganar ali falando de ordem, né? Mas é combinação, a ordem aí não importa. Certo? Beleza, ok. Então, show de bola, né? Beleza. Alguma dúvida nessa? Bora ver outra, ó. Essa questão aqui é uma questão de 2024, né? E agora eu não lembro. Ah, não, essa questão aqui foi uma questãozinha que eu peguei. Acho que foi eu que coloquei, acho que ninguém viu essa não. Tentando pregar uma peça, um estudante está chutando para descobrir a senha do celular de seu amigo. Ó, por isso que é interessante, ó, é interessante. Você já tem umas ideias de algumas coisas que são arranjo, outras que são combinação. Senha, a gente já tem uma ideia de que tem grandes chances de ser arranjo. Senha. Eu acho que foi até a Flávia, acho que eu tô até devendo para ti, né, Flávia? A questãozinha lá que você pediu para eu analisar, não foi? Ah, sim, sem pressa. Tá. E Tu eu tá vi, falando, eu tô incluindo aqui outras coisas. a Flávia, ela já fez um esqueminha para ela que ela me mostrou, ficou muito bacana, eu vi por cima, ficou show de bola, bem ilustrativo, bem o visual ali bem legal, né? Em que ela colocou os exemplos do que é arranjo, do que é combinação. E aquele exemplo ficou bacana porque você olhando de imediato, você lembra de tudo o que é arranjo, o que é combinação. Ficou bem legal, Flávia, viu? Parabéns pelo aquele esqueminha que você fez lá. Só assim, porque isso aí pra mim é um bicho de sete cabeças. Mas é isso aí mesmo, aquele esqueminha ficou legal. Aí cada um faz o seu, isso é interessante, cada um faz, né, de acordo com, com o que acha melhor, de acordo com... porque tem gente que prefere desenhar, tem gente que prefere fazer linhas, traços, colocar nome, né? Então, de acordo com o seu gosto, né? São os nossos esqueminhas. Esses esqueminhas são legais. Então, eu lembrei porque lá tinha, né? Eu lembro que tinha esse nome lá, senha, é arranjo, né? A Flávia colocou. Então, tentando pregar uma peça, um estudante está chutando para descobrir a senha do celular do seu amigo. Beleza. Sabendo que o aparelho exige um padrão com 4 dígitos, ó, 4 dígitos, 1, 2, 3, 4, e que o primeiro dígito é 1, ó, o primeiro é 1, então bota o quê? O primeiro é 1. Certo? E o 3 aparece em algum dos outros algarismos. E o 3 aparece em algum dos outros algarismos. Em algum dos outros algarismos, tá? Então, o 3 vai aparecer em algum outro lugar aí, né? Eu não sei. Eu vou colocar o 3 aqui, ó. Mas a questão não diz. A questão diz que pode aparecer em qualquer lugar, tá? O número de possibilidades para as senhas nesse padrão. Gente, ó. Nesse caso, a ordem influencia. Só o que me preocupa é isso aqui, ó. Saber quantos algarismos eu consigo colocar aqui, ó. Como a ordem influencia? Por que a ordem influencia? Porque é uma senha. Na senha, a ordem influencia. Se a ordem influencia, é o quê? Arranjo. Lembra, arranjo, a ordem influencia, combinação não. Tá? Então, é um arranjo de quantos elementos no total? 10, né? 10 não, perdão. 10 de onde? 8 elementos no total. 8, não é? Tranquilo esse 8 ou não? Não, não ficou tranquilo aqui, não. Mas alguém não entendeu 8? Ele disse que é de quatro dígitos distintos. Também não achei claro. Certo, beleza. Agora, rapidinho, ó, a Tainá já matou.
Eu vou voltar aqui rapidinho, lá no começo da nossa aula. Primeira coisa aqui que eu falei, foi que eu falei bem aqui, ó. São quantas letras do nosso alfabeto? 26. E são quantos algarismos? 10. Parece claro. Eu não falei isso no começo da aula. São quantas letras tem o alfabeto? 26. E quantos algarismos tem no nosso sistema numérico? 10, que é o 0, 1, o 2, o 3, o 4. Mas no momento que nós estávamos lá no começo da aula, ainda disse assim, gente, isso aqui ainda vai complicar vocês em algum momento. É tão simples, mas vai chegar a hora que você, não, 10? Por que 10? E chegou, né? A hora. Chegou o momento, já na questãozinha, né? Porque são 10 algarismos, gente. Tá? Tomar um café aqui. Eu falei lá no começo que vocês iriam se atrapalhar com isso e, né, chegou. Mas por que que eu coloquei 8? Porque são 10, mas o 1 e o 3 já estão aqui, ó. Tá? De 0 a 9 são 10. Eu já coloquei o 1 e o 3. Toma essa. E aí, dos 10 sobram 8, né? Que eu vou organizar como? De 2 em 2, certo? De 2 em 2. E outra coisa importante aqui, essa palavra distintos, ó. Distintos, tá? Porque é sem repetição. Clícia já matou ali, né? Então, arranjo de 8 tomado 2 a 2. Fórmula 8 fatorial sobre 8 menos 2 fatorial, né? Então, vai ficar 8 fatorial sobre 6 fatorial, certo? Ou seja, 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, corta aqui, 8 vezes 7, 56. 56. Outra questão, se fosse eu o elaborador dessa questão, eu colocaria bem aqui, ó, letra E, 56. Né? Por que que não é 56? A resposta é 56 vezes 3, né? Que vai dar 168. Por que vezes 3? Por conta desse 3 aqui, mas não por conta do número 3, tá? Por conta de 3 possibilidades, tá? Porque a questão não disse onde que o 3 poderia estar. Eu que coloquei o 3 aqui, ó. Certo? Eu que coloquei aqui, ó. A questão não disse que ele estava aí. Disse que podia estar em qualquer outro lugar. Se o 3 estiver aí, eu tenho 56 possibilidades para colocar números aqui dentro. Mas se o 3 estiver aqui, ó, se o 3 estiver aqui, eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho mais 56 possibilidades. E o 6 pode estar aqui, ó. O 3 pode estar aqui também no final. Se o 3 estiver no final, eu tenho quantas possibilidades? Mais 56. Então é por isso que é 56 vezes 3. O 3, repetindo, não é por conta do algarismo 3 que aparece aí, mas sim por conta das 3 possibilidades que existem para colocar o algarismo 3 no lugar. Entendeu? Entenderam? E aí, letra C. Essa questão aqui me chamou a atenção porque ela é uma questão de 2024 e eu acho que foi no módulo anterior que nós estudamos matemática, no módulo anterior, eu coloquei uma questão, eu acho que era a mesma ideia disso aqui, tá? E a resposta era 168 também, era a mesma coisa, era uma senha com 4 dígitos, tinha um número já que a fulana tinha colocado lá, e lembrava de outro número, mas não sabia onde era que esse número estava. Mesma ideia. Então a questão se repete. Se vocês pesquisarem aí, eu acho que eu já fiz uma questão parecida com essa, com a mesma ideia. Tá? Então, foi do ano de 2023, aconteceu no ano de 2022, 2021 e está acontecendo agora no ano de 2024. Né? A ideia se repetindo. Tá? Então, uma questãozinha também bem legal, bem interessante aí de arranjo. Que também dá para a gente fazer pelo PFC, tá, pessoal? Dá para a gente fazer pelo PFC. Eu vou deixar para a gente discutir um pouco melhor sobre isso no nosso próximo encontro. Mas, por exemplo, ó, são aqui, ó, tem o número 1 aqui, né? Não posso mexer nele. O 3 eu coloco aqui. Sobram quantas possibilidades para colocar um algarismo aqui? 8, né? Porque já vai ter 2 lá. E quantas possibilidades para colocar um algarismo aqui? 7. 8 vezes 7, 56. Acabou. Certo? Então, PFC é de grande importância. Grande importância na hora de responder essas questões aí. Vai me ajudar bastante. Ok. Então, respondendo questões, né? Estamos aqui respondendo questões. Beleza.
Tem mais questão, ainda tem questão. Quero responder outras questões que vocês enviaram. Essa questãozinha aqui, essa aqui foi a Tainá que enviou, né? Essa Tainá enviou para, acho que enviou para Raíssa, né, Tainá? Olha só o que diz essa questão. Eu acho que foi essa. Acho que foi a Tainá que enviou essa questão aqui. Olha o que diz essa questão, ó. Roberto é fiscal do CORE, Pernambuco, né? E possui em seu setor 13 exemplares distintos do Código de Ética e Disciplina do Representante Comercial. De todos os exemplares, Roberto decidiu que manterá consigo um total de 8 exemplares e doará o restante aos demais setores do Conselho. De quantas formas distintas Roberto poderá escolher os exemplares que serão doados, né? Então, ó, olha só aqui. Tem 13 exemplares. Questão fala que ele vai ficar com 8, ó. Decidiu que vai manter consigo 8 e doará o restante aos demais setores do Conselho. De quantas formas distintas Roberto poderá escolher os exemplares que serão doados? Cuidado para você não fazer a conta com os exemplares que ficou com ele. Isso aqui é os que ele vão doar, certo? Os que ele vai doar. Então, é arranjo ou combinação? O primeiro pensamento é esse, pessoal. E aí? Arranjo ou combinação? Vocês fariam pelo quê? Combinação. Combinação, exatamente. Tainá. Combinação. Isso, exatamente, combinação. Combinação porque a ordem não influencia. A ordem não vai importar os exemplares que ele vai entregar, não importa. Se ele vai entregar 1, 2, 3, 4, 5 ou 5, 4, 3, 2, 1, são os mesmos exemplares. Então, aqui vai ser uma combinação de 13 elementos no total, organizado 5 a 5. São os 5 que ele vai doar. 8 vai ficar com ele. 5 ele vai doar, de 13. Então, fórmula. Isso aqui é fórmula. Tem que decorar. N fatorial sobre P fatorial. Aqui fica N menos P fatorial. Certo? Então, fica 13 fatorial sobre 5 fatorial sobre 8 fatorial. Letra A, Tainá. Então, aqui vai ficar, ó, 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Para cortar com 8 de baixo. Ó, 8 de baixo. E aqui o 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O 5 eu desenvolvi. Tá? Agora eu vou simplificar. O processo de simplificação que a gente vê lá em fração, que é importante. Ó. Bora lá. Ó, corto 8 com 8. Aí, nunca, ó, 5 vezes 2 dá 10 embaixo, mas não deixa o 10 em cima, não corta ele não, porque fazer conta com 10 é fácil. Vamos ver outro aqui pra gente cortar. O 12, ó, corto 4 com 3, que dá 12, né? Dá 12, mas não tem como mais. Corto 5 com 2, que dá 10, pronto. Aí só vou fazer essa continha aqui, ó, 9 vezes 11 vezes 13, ou seja, 13 vezes 99, certo? Ó, basta você fazer isso aqui, ó. 9 vezes 3 é 27. Esse número vai terminar com 7. Só tem a letra A que termina com 7. Então, a continha aqui vai dar 1.287. Certo? Beleza? Então, questãozinha aí de combinação, né? Leandro, os tracinhos, eu vou falar melhor na próxima aula, porque hoje não vai dar mais tempo, mas os tracinhos lá é melhor só quando for arranjo, tá? Deixa para tu usar os tracinhos quando for arranjo, que fica mais tranquilo, tá? Arranjo fica legal. Tá? Então, na próxima aula eu vou falar melhor das questões de arranjo que a gente consegue falar com... arranjo que a gente consegue resolver com PFC, tá? Bom, a outra questão que eu quero responder com vocês é essa aqui, ó. Essa questão também foi a Tainá que enviou, tá? A Tainá enviou também essa questãozinha aqui, de um grupo, né? Um grupo constituído por 8 agentes administrativos. Então,
Vou botar aqui, ó, 8 agentes administrativos e 5 agentes de fiscalização. Serão escolhidos apenas 2, de modo que ambos não poderão ser agentes de fiscalização. Ó, isso aqui é interessante. Ó. Essa questão aqui é a mais difícil das que vocês enviaram, né? Que eu fiz hoje. Ambos não poderão ser agentes de fiscalização, tá? Vão ser escolhidos 2, certo? Mas ambos não podem ser agentes de fiscalização. A quantidade máxima de escolhas distintas, ó. Eu vou escolher 2 entre eles. Gente, a ideia é o seguinte. A ideia, preciso ter a ideia. Qual é a ideia? A ideia é a seguinte. Calcular o total, certo? E subtrair do que ele, né? O que ele disse, ó? Ambos não poderão ser agentes de fiscalização. Então, eu vou escolher 2 e os 2 não podem ser agentes de fiscalização, né? E excluir, né? Calcular o total e excluir a possibilidade dos 2 serem agentes de fiscalização, tá? Isso aqui é um sinalzinho de subtração, tá? Menos, tá? Então, essa é a ideia. Calcular o total e subtrair a possibilidade dos 2 serem agentes de fiscalização. Se eu calcular todo mundo e tirar a possibilidade dos 2 serem, né, agentes de fiscalização, eu vou encontrar o que ele quer. É isso que ele quer, certo? Ele quer que os 2 escolhidos não sejam agentes de fiscalização. Então, qual é essa possibilidade, esse totalzão aí? Primeiro, é arranjo ou combinação? A ordem influencia dos 2? O que vocês acham? Alguém falou aqui, combinação, a ordem não influencia, porque eu vou escolher 2. Não interessa se é um agente administrativo ou se é um agente de fiscalização. Não interessa a ordem. Então, o totalzão vai ser combinação de 13, porque são 13 pessoas, 8 mais 5, organizados 2 a 2. Isso aqui é o total, certo? E agora, menos, eu vou excluir a possibilidade dos 2 serem agentes de fiscalização, né? Como é que os 2 podem ser agentes de fiscalização? Vai ser uma combinação. Não são 5 agentes? 5 agentes de fiscalização? 5? Em que eu vou organizar de 2 a 2, ó, de 2 em 2. Tá? Então, aqui é o total, 13 tomado 2 a 2, menos, subtrair, menos, tá? A possibilidade de serem escolhidos 2 dentre os 5 agentes de fiscalização. Tá? Então, aqui vai ficar, ó, vamos lá, 13 fatorial, fazer direto aqui, ó, 2 fatorial, 13 menos 2 é 11. Aqui vai ficar 5 fatorial sobre 2 fatorial, 5 menos 2 é 3. Então, aqui vai ficar 13 vezes 12 vezes 11 fatorial, 2 vezes 1 vezes 11. Corta o 11, né? Menos 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, 2 vezes 1 vezes 3 fatorial. Corta. Então, aqui vai ficar 13 vezes 6, né? 6 vezes 3, 18, vai 1, 72, né? 72. Não, 72 não. Dá 6 vezes 3, 18. 6 vezes 3, 18, vai 1. 78. Menos, aqui vai ficar 5 vezes 4, 20, dividido por 2, 10. Né? 78 menos 10, 68. Essa já é um pouco mais complicada, né? Já é um pouco mais complicadinho. Por conta dessa subtração. Sempre que você tiver que subtrair, ou somar, ou dividir, ou dividir ou multiplicar essas combinações aí, né? A questão ela vai dar um pouco mais de trabalho. Sempre vai ser assim. Certo? Então, essas questões bem interessantes, tá? Gostei porque
faz a gente relembrar, né, tudo isso que nós precisamos estudar dentro da análise combinatória, que é arranjo, combinação, permutação. Então, nós fizemos hoje um apanhado geral com as questões que vocês enviaram, tá? Fizemos questões de arranjo, fizemos questões de combinação, fizemos questões de arranjo e combinação na mesma questão, fizemos questões que usava o PFC, né? PFC, e o fatorial está sempre embutido, tá? Beleza? Então, muito boas questões. O que eu vou fazer é o seguinte, como teve gente que me mandaram as questões ontem, hoje, eu vou pegar essas questões ainda, tá? E dar uma olhada, vou analisar essas questões para a gente discutir também na próxima aula sobre essas questões que vocês tentaram fazer aí, que enviaram, tá legal? Para eu discutir essas questões com vocês, tá? E aí, quem não fez ainda, né? Quem recebeu as questões e ainda não deu tempo de fazer, não conseguiu fazer, tem mais essa semana para tentar responder, tá? Na próxima aula, pessoal, eu quero responder com vocês questões que envolvem anagramas. Anagramas, tá? Despenca em prova de concurso. Anagramas, tá? Então, eu vou selecionar algumas questões para a gente estar respondendo, vou explicar também anagramas. Então, na nossa próxima aula, eu vou explicar novamente arranjo e combinação, trazer algumas dicas para vocês. Não encerrou aqui, está só começando a análise combinatória. Ainda vou falar mais sobre arranjo, sobre combinação e mostrar aqui a parte de anagramas, né? Que nós ainda não vimos os anagramas, como é que eles podem acontecer, tá? Trazer uns anagramas bem interessantes aqui para a gente estar respondendo. Tá? Então, provavelmente, nós ainda vamos ter 2 ou 3 encontros para falar sobre análise combinatória. Vou passar a lista para vocês tentarem resolver. Tá? Essa semana eu vou passar uma lista para vocês tentarem responder. A lista eu não vou passar hoje, mas amanhã eu envio essa lista para vocês. Tá? Vocês vão ter aí uma semana para tentar responder essa lista de análise combinatória. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Até aqui. Bom, a aula hoje foi muito bacana. Deu para a gente analisar muitas questões, né, que vocês enviaram. Acho que analisamos 1, 2, 3, 4, 6 questões que foram enviadas, nós analisamos hoje. Né? Mais uma questãozinha que eu coloquei. E eu vou analisar as outras questões que vocês me enviaram, tá? A Eudilene me enviou questão, acho que também a Clícia me enviou, mas ainda não tive tempo de olhar essas questões. A Eudilene, depois tenta mandar aquelas questões lá em PDF, tá bom? Ok, professor, vou mandar. Beleza, show de bola. Ok, pessoal? Tranquilo? Nenhuma pergunta? Nadinha? Só dores e traumas até aqui? Análise combinatória já é um negócio mais complicado, né, pessoal? Só trauma. Professor, as minhas questões mandarei amanhã, tudo bem? Beleza, show de bola. E aí já são mais questões, né, que eu tenho para analisar e para a gente estar conversando no nosso próximo encontro. Tem problema nenhum. Manda para a tua dupla, acha uma dupla, não é para mandar só para mim, não. Eu quero que mandem para a dupla de vocês, tá? E depois me encaminha. Tá bom? Beleza, pessoal. Então fica combinado assim. Quem ainda não mandou, tem gente que ainda não mandou, quem ainda não mandou, envia para a dupla, tá? E envia para mim também. Valeu, pessoal. Boa noite a todos. Valeu, valeu. Boa noite, Boa professor. noite, boa noite. Valeu. Valeu, boa Boa noite. noite, boa noite.